Sabe, quando a gente pensa em empresas como Disney, HP, Sony, o que é que elas têm em comum que a maioria das outras simplesmente não tem? A resposta, olha, talvez não seja bem o que se imagina. Hoje, a gente vai desvendar os segredos dessas instituições que são, de fato, as mais duradouras do mundo. E não se trata de sorte, viu? Nem de ter uma ideia genial assim do nada, ou um líder super famoso. É algo muito mais profundo, está na própria essência da organização. E a diferença que isso faz, no fim das contas, nossa, é impressionante. Dá uma olhada nesses números. Imagina só, $1 investido no mercado em geral, lá de 1926 a 1990, virou $415. Nas empresas que eram boas, mas não visionárias, esses mesmos dólares viraram 955. Agora, nas empresas visionárias, esse mesmo dólar se transformou em mais de $6.300. É uma performance 15 vezes superior ao do mercado. A grande pergunta é, como, né? Para desvendar esse mistério, nosso caminho vai ser o seguinte. Primeiro, a gente vai definir o que de fato torna uma empresa visionária. Depois, vamos quebrar uns mitos bem famosos por aí. Daí, a gente explora uma ideia muito poderosa, a de construtores de relógios. E por fim, vamos entender a força que existe numa ideologia central bem definida. Então vamos lá. O que é uma empresa visionária? Olha, é bem mais do que só ter sucesso. É ser uma instituição de elite, daquelas que deixam uma marca permanente no mundo, feitas para durar muito mais do que qualquer líder genial ou um produto da moda. E o mais interessante do estudo que deu origem a tudo isso é a metodologia super rigorosa que usaram. Eles não compararam o ótimo com o ruim, não, mas sim o ótimo com o bom. Cada empresa visionária foi colocada lado a lado com uma concorrente sólida, que também teve muito sucesso, mas que, sabe, não alcançou aquele status de lenda. É isso que permite a gente isolar o que realmente faz a diferença. E agora, agora a gente chega na parte que eu acho mais surpreendente. É bom se preparar porque algumas crenças bem comuns sobre o sucesso empresarial talvez sejam completamente abaladas. O primeiro mito, a ideia de que é preciso ter uma sacada genial para começar. A realidade é bem diferente. A Hewlett-Packard, por exemplo, começou numa garagem, fazendo de um tudo para pagar as contas, desde indicador de boliche até máquina de choque para emagrecer. O primeiro produto da Sony, uma panela de arroz que nem funcionava direito. O foco deles nunca foi a ideia em si, mas sim construir uma empresa. O segundo mito, a necessidade de um líder super carismático. A pesquisa, olha, não achou nenhuma relação entre isso e o status de empresa visionária. Pelo contrário, o foco dos fundadores era construir uma instituição que pudesse prosperar muito tempo depois que eles saíssem de cena. Eles eram mais arquitetos do que estrelas de rock, entende? Isso leva a gente direto para o primeiro grande princípio, que se resume a uma pergunta bem simples, mas muito profunda. O mais importante é saber dizer as horas ou saber construir um relógio? Pensa bem, um adivinho do tempo é alguém que tem uma grande ideia ou consegue ler o mercado de um jeito brilhante hoje. Já o construtor de relógios, por outro lado, cria uma organização, um sistema que pode continuar dizendo as horas para sempre, se adaptando, inovando por conta própria. A maior criação dele não é um produto, é a própria empresa. E isso aqui ilustra a diferença de um jeito brilhante. Sam Walton, do Walmart, era obcecado em construir a organização Walmart, sabe? Implementando sistemas de uma cultura que pudessem crescer sem parar. Os concorrentes dele estavam mais focados no sucesso pessoal. O Walt Disney, apesar de ser um gênio criativo, investiu uma fortuna em processos e na Universidade Disney para garantir que a cultura dele sobrevivesse, ao contrário dos rivais. Ok, se construir a empresa é o como, a ideologia central é o porquê. É como se fosse a alma da empresa visionária. E é aqui que a gente descobre um outro paradoxo bem interessante. Essa citação da farmacêutica Merck resume perfeitamente o conceito. As empresas visionárias são guiadas por um conjunto de valores e por um propósito que vai muito além de simplesmente ganhar dinheiro. Elas funcionam como uma espécie de idealismo pragmático. E o paradoxo é que justamente por não colocarem o lucro em primeiro lugar, elas acabam gerando muito mais lucro no longo prazo. E isso não é só uma teoria bonita, não. Olha só como essas ideologias guiaram decisões reais por décadas. A Sony, desde a sua fundação lá no meio das ruínas do Japão, definiu um propósito que inspirava. A Ford chocou o mundo ao dobrar os salários, porque acreditava que era o certo a se fazer. A Johnson & Johnson e a HP construíram culturas inteiras em torno dos seus valores fundamentais.
Tudo isso nos leva ao insight final, a ideia que amarra todos esses conceitos. É sobre a recusa em aceitar aquelas falsas escolhas de ou isso ou aquilo. A maioria das empresas vive sob o que o livro chama de tirania do ou. Elas acreditam que precisam escolher. Ou a gente mantém nossos valores, ou a gente maximiza os lucros. Ou somos estáveis, ou inovamos. Sempre uma coisa ou outra. Mas as empresas visionárias, elas rejeitam essa lógica. Elas buscam ter valores e lucros, ser conservadoras nos seus princípios, mas ousadas nas suas ações. Elas conseguem manter uma ideologia central super rígida e, ao mesmo tempo, estimular um progresso que não para nunca. Elas dominam a arte de ter as duas coisas. E essa, no fim, é a grande questão. A lição que fica não é sobre táticas de gestão, mas sobre uma mudança de perspectiva. A questão não é qual produto lançar amanhã, mas sim que tipo de organização estamos construindo hoje para garantir que existam muitos e muitos amanhãs.